Durante décadas, o nome dele estava associado aos maiores sucessos da música. Artista de renome, músicas que marcaram gerações e um império construído a partir de seu talento para produzir e gerenciar carreiras. No entanto, por trás do glamour e do brilho da indústria, escondia-se um lado obscuro e sombrio de sua vida. Um dos produtores musicais mais influentes do mundo foi descoberto cometendo uma série de crimes horríveis, incluindo o abuso de poder, violência contra mulheres e até envolvimento em mortes misteriosas de artistas famosos. O que antes era visto como um sucesso agora revela uma trajetória marcada pela manipulação, dor, crimes ocultos. Hoje ele está preso, mas o impacto de suas ações continua ecoando na vida das vítimas e na indústria. Olá, mundo, esse é o canal Você Questiona Isso, eu sou a Ilma Paula. Aqui contamos histórias reais, criminais e curiosidades que acontecem no mundo e você não sabia. Te convido a se inscrever, compartilhar, acessar o sininho das notificações. E hoje vamos falar de todos os fatos e teorias sobre o caso mais famoso do momento. Hoje vamos falar de Sean Diddy Combs. Puff Diddy ou P. Diddy, nascido em 1966, o americano ficou mais famoso na década de 90 como rapper, produtor musical e executivo na indústria fonográfica, tendo lançado várias músicas e artistas. E agora, no dia 17 de setembro de 2024, após alguns anos de investigações, ele foi preso em Nova York, nos Estados Unidos. Diddy então foi acusado de vários crimes, como por exemplo, tráfico de pessoas, onde ele e algumas outras pessoas forçavam as vítimas a fazerem o que elas não queriam. Promovia muitas festas, onde secretamente gravava alguns dos seus crimes. Ele também foi acusado de violência contra as mulheres. Existem acusações muito graves que não vou falar por aqui. E é claro que ele se declarou inocente de tudo isso. Segundo a polícia, os vídeos gravados eram usados para chantagear as vítimas e caso elas resolvessem contar alguma coisa. E as investigações apontaram que ele usava o seu poder e o seu império musical para fazer seus planos doentios. E essa não seria a primeira vez em que Diddy estaria envolvido em grandes problemas. Muito antes de ser preso em setembro, ele já colecionava algumas denúncias e até mesmo algumas denúncias bem públicas que viralizaram na internet e na televisão. Vamos citar aqui alguns exemplos. Então, na década de 90, ele organizou um jogo de basquete que causou uma tragédia, onde várias pessoas morreram e ficaram feridas. Ele também foi relacionado a várias trocas de tiros e acusações de abuso, agressões civis e até mesmo ligação com a morte de algumas pessoas famosas. Ele foi preso e teve sua fiança negada. Ele chegou a oferecer 50 milhões de dólares para sair da cadeia. Mas por conta da gravidade, as autoridades não deixaram ele sair, alegando que ele é muito perigoso e agora ele está aguardando pelo seu julgamento, para assim apresentar as suas versões das histórias. E segundo a imprensa internacional, caso ele seja julgado pelas 3 acusações, ele pode ser condenado à prisão perpétua. Durante a busca e apreensão na casa dele, além de arquivos de vídeos, armas e drogas, a polícia encontrou cerca de 1.000 frascos de óleos de bebê. Muitos acreditam ser para suas festas malucas ou ilícitas, se é que vocês me entendem. Segundo o advogado de Combs, ele também disse que as acusações são uma perseguição injusta e disse que o seu cliente é um homem inocente. O advogado falou em sua defesa que ele comprava óleo no atacado. Nem dá para entender isso, mas afinal de contas ele é advogado. E é isso que os advogados fazem, não é mesmo? E outra coisa que o advogado disse é que Diddy está muito ansioso para dar seu depoimento, inclusive ele nem está comendo direito. Isso porque ele tem medo de represálias, por saber demais, pois ele sabe do podre de várias pessoas importantes. Pois segundo as teorias, e que fique claro que teorias não são fatos, mas que pode se tornar um fato futuramente. Ele pode estar ligado, fazendo parte de um grande grupo de predadores, de pessoas muito poderosas e influentes, que controlariam o mundo e que fazem todas essas atrocidades. Isso tudo é de arrepiar. Existem várias provas que comprovam que ele realmente cometeu algum crime, como, por exemplo, a gravação de um vídeo de hotel que mostra ele agredindo sua ex-namorada, Cass Ventura. Só que mesmo com a prova, ele quer depor para contar a sua versão da história. Ele também é um alvo muito atraente na cadeia e enquanto aguarda julgamento, Diddy está em uma prisão que é conhecida como o Inferno na Terra, a MDC, Brooklyn Metropolitan Detention Center. E por conta de tudo isso, o rapper está em uma cela anti-suicídio em uma área preparada para evitar qualquer tipo de tentativa.
Inclusive, os Simpsons teriam previsto essa história no caso sobre as famosas Watch Party de Didi e seus amigos. No episódio Homer e o Sr. Burns, tinha que ser o Sr. Burns para ter acesso a esse tipo de festa. Em uma dessas famosas festas do branco, na mansão de um rapper, na festa todos os convidados estão vestidos de branco e tem várias coisas extravagantes, como bebidas, mulheres em balanços, elefantes e muito mais. O episódio em questão é o episódio 12 da 28ª temporada e é chamado Grande Gatsby, fazendo uma crítica, uma sátira ao Grande Gatsby, que tem ninguém mais, ninguém menos que Leonardo DiCaprio. Neste episódio, o rapper dono da festa é um cara chamado Jay-Z. Se você parar para pensar, parece muito com o nome Jay-Z, mas se você falar também rápido, muito rápido, ficaria muito parecido com o Didi. E aí que a gente levanta uma grande teoria de que Jay-Z também sabia dos podres que aconteciam nas festas de Didi. As teorias dizem que não só ele sabia, mas que também apontou algumas. Mas isso até o momento não foi confirmado, pode ser verdade. Mas a polícia não confirmou essas notícias, mas essas festas não são novidades para ninguém. Já que essas Watch Party aconteciam muito na década de 90 e nos anos 2000. E que vários artistas, a mídia, sabiam delas. O que não sabiam eram os possíveis podres que aconteciam por debaixo, ou que acontecia nos afters, nas chamadas freak-off, depois das festas, como se fosse uma festa mais íntima, onde o negócio ruim acontecia de verdade. Segundo o governo, dentro dessas festas acontecia um verdadeiro show de horror, onde algumas pessoas eram usadas de todas as formas possíveis sem o seu consentimento, onde muitas pessoas eram intoxicadas e apagavam, e tudo acontecia sem que elas percebessem, deixando os participantes tão exaustos e esgotados que tinham que ser injetados fluidos por via intravenosa para se recuperarem. E depois que tudo isso acontecia nessas festas, nesse show de horror, as filmagens eram usadas como chantagem e muitas pessoas famosas participaram dessas festas. Pessoas como DiCaprio, Jay-Z, Paris Hilton, Kardashian e muitos outros. E é claro que não dá para colocar todos esses artistas no mesmo barco. Não é porque eles foram na festa que eles cometeram algum crime, mas se estes crimes eram cometidos e escondidos nas festas ou depois das festas, é claro que tem muita gente poderosa envolvida que participou ou sabia do que estava acontecendo ali. Só que mesmo sabendo, como é que vai falar? Tem que ter prova, se tiver algum vídeo, alguma denúncia. Mas talvez isso possa custar a vida de quem mexer nesse bueiro. Segundo as teorias, inclusive Denzel Washington, por exemplo, já foi questionado sobre essas festas de Didi. Festas estas que ele já frequentou e disse o seguinte: sim, eu fui para a festa, mas eu ia embora antes do diabo chegar. Ou seja, quando Didi chegava, a coisa ficava feia. E não só Jay-Z e Washington, como vários outros artistas já vieram em público para falar que Didi fazia coisas pesadas, como por exemplo o 50 Cent, em diversos podcasts, entrevistas e coisas do tipo, já falou mal de Didi, que tinha uma conduta bizarra e totalmente estranha, em meio a várias músicas daquela forma dele debochada, mas com muita classe e sem medo algum de entregar os podres dos outros. Mas ele falava isso há anos e ninguém dava muita bola. J. Cole também teria feito uma música alertando sobre isso. No caso, isso ainda é uma teoria, mas é uma teoria que faz muito sentido se você analisar a letra da música She Knows, onde no caso, quem saberia seria a Beyoncé, mulher de Jay-Z. O problema é que estão todos frequentando as festas e a pessoa acaba sabendo ou participando dos podres, só que não fala nada. E nessa letra ele cita 3 artistas que seriam pessoas que desapareceram ou tiveram uma morte misteriosa. Inclusive a música I Am do Justin Bieber estaria contando a história de uma vítima que pode ser o próprio Justin, ou também de uma maneira geral sobre pessoas que também sofrem por esses crimes que são cometidos pela indústria musical. Inclusive 50 Cent diz que está trabalhando há 10 anos em um documentário expondo todos os podres do Didi. E Kanye West, que é taxado como louco surtado, já tinha avisado sobre todo esse caso há muitos anos atrás. Mas essa questão são teorias.
E hoje eu irei citar apenas fatos e algumas teorias mais fortes. Vamos a elas. As teorias mais fortes que estão circulando na internet. A primeira teoria que pegou muito peso na internet é que Justin Bieber teria sido uma das vítimas de Diddy. Inclusive também circulou até mesmo um vídeo onde o Justin Bieber teria passado 48 horas com Diddy. O que eles alegam é que eles estariam produzindo músicas e coisas do tipo, mas a teoria diz que o rapper Diddy teria forçado Justin a fazer certas coisas para que ele pudesse produzir o garoto. Outra teoria que não foi comprovada é que o Jay-Z estaria ligado a todo esse caso do Diddy e ambos estariam envolvidos no falecimento de Aaliyah, que inclusive é citada na música Snow. Outra grande teoria que pegou muita força é que o Diddy estaria ligado à morte de Tupac e também do notório Pig. Ele deu uma alegação sobre isso. Diddy disse que não teria motivo algum para fazer isso e que no período que aconteceu ele estava muito focado em sua carreira musical. Outra teoria que está deixando todo mundo maluco é que a Rihanna teria sido traficada por Jay-Z. A história conta que ela, quando era menor de idade, foi levada à força por eles para ser produzida e sabe lá o que mais. Inclusive o nome do Michael Jackson entrou nessas teorias. Duas teorias. Uma teoria que diz que Diddy estava relacionado à morte de Michael Jackson, pois ele saberia demais, e a outra que diz que Michael Jackson levava as crianças para casa dele para evitar que Diddy fizesse um mal com elas. Crianças famosas que logo iriam virar alvos de Diddy. Tudo isso são teorias. O que falta para se tornar realidade são as provas que até o momento não existem. Mas não é de hoje que várias outras obras de Hollywood acabam citando essas coisas feitas pelo Diddy. Tem várias obras como filmes, séries e músicas, filmes que você com certeza já assistiu, como por exemplo As Branquelas, onde eles têm a White Party, o leilão de pessoas e o Julius, um personagem que pega todos ali. Aí tem uma teoria de que o carinha é o Leonardo DiCaprio, ou também uma outra vítima, que é um jovem que tem um cabelo meio parecido, mas indiretamente aquilo ali seria uma referência às White Parties que o Diddy organizava. Em Sobrenatural, tem um episódio de 2010, Sam e Dean estão conversando e um pergunta para o outro, quem é que gosta de ouro e de virgens? E a resposta é a seguinte, P. Diddy. O filme Todo Mundo em Pânico também faz uma sátira, uma citação ao Diddy. O Sean deu uma festa na piscina no verão. O Sean? Sabe o Puff Daddy? Bom, todo mundo desenho infantil, Madagascar, de 2005. Ele faz uma comparação da festa do Rei Julian com uma festa de branco do Diddy. Ou seja, a galera de Hollywood já sabia que rolava alguma coisa ali. Parece que muita gente sabia e ficava horrorizada, mas não tinha como falar. Então eles enviavam sinais, para depois de tantos anos aparecer tanta coisa de uma só vez. É claro que isso é um resumo de tudo o que está acontecendo. Tem muitos detalhes, muitos pontos, muitas teorias, tem muita coisa ainda a ser especulada de fato. E nos próximos dias, quando ele for julgado e der as suas declarações, dependendo do que vier à tona, algumas coisas deixam de ser apenas teorias. Pode ser que ele coloque várias pessoas na berlinda, muita coisa pode acontecer, mas também como é um caso muito polêmico envolvendo muita gente importante, também pode acontecer de simplesmente falarem em apenas você é culpado, botar uma pedra em cima e fim de caso, e os demais seguem protegidos. Com a sua prisão, a justiça finalmente começou a ser feita, mas as feridas deixadas por seus atos violentos ainda estão longe de serem curadas. Seu legado, antes associado ao sucesso, agora carrega uma mancha irreversível. A indústria da música, assim como outras esferas do entretenimento, precisam de mudanças para garantir que crimes como esse jamais voltem a acontecer. Este caso serve como um alerta poderoso. É necessário combater o abuso de poder, proteger as vítimas e assegurar que os culpados sejam responsabilizados, independente de sua influência ou fama. Que esta história seja um lembrete de que por trás do brilho da fama não deve haver espaço para a impunidade e o silêncio. Obrigada por assistir até aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.